Glória a Deus. Eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão, tá? Em primeiro lugar, a Deus, que está me concedendo o privilégio, depois de algum tempo, estar novamente ministrando aqui a palavra de Deus, estando à frente da congregação. Eu quero agradecer também a todos os ministros, né, que estão aqui no esforço, na dedicação, os músicos, né, que fazem um trabalho maravilhoso, todos eles, nos levando à adoração, nos levando à presença do Senhor. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? São maravilhosos. Muito obrigado por tudo. Agradecer também a minha querida esposa, Dalva Fusaro Bessa Ferreira, essa gata que me acompanha há 40 e quase 5 anos, né? E que na realidade cumpre aquilo que o pastor Brinco falou, né? Através dessa vida maravilhosa é que o Senhor nos concedeu tudo isso. Uns filhos maravilhosos, né? Uma filha maravilhosa, uma família tão maravilhosa. E muito mais que isso, uma família como vocês. Famílias maravilhosas que se fazem presentes depois de uma semana muito trabalhosa. Vocês estão aqui para adorar a Deus e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Não poderia deixar de agradecer também ao meu filho, né, o apóstolo Léo Fusaro, que está, né, que confiou essa plataforma, porque pregar na plataforma do pastor Léo Fusaro, do apóstolo Léo Fusaro, não é brincadeira, não é verdade? Uma pessoa que Deus tem usado muito e Deus tem capacitado, e através dele muitas frentes de trabalho estão sendo abertas, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na Europa. Então que Deus continue abençoando e conduzindo a vida dele. Amém, amados? Essa noite Deus tem trazido ao meu coração uma palavra que provavelmente vocês não irão dar muitos glória a Deus e nem muitos aleluias, né? Porque vai uma palavra assim mais para reflexão, não é? Uma palavra que nos traz uma compreensão. E falando disso, né? Às vezes a gente fica pensando, o que será essa palavra, né? O que será que o pastor tem para dizer essa noite? Mas eu quero deixar você saber que você não sairá daqui essa noite da mesma maneira que você entrou, tá? Tudo aquilo que você veio receber do Senhor, tudo aquilo que você veio buscar de Deus, você irá levar para a sua vida, sabe? Porque todas as bênçãos e dádivas, tudo aquilo que é favor de Deus, vem através da palavra dele. Amém, amados? É a primeira vez que eu prego com um púlpito magrinho assim também, né? Vou virar esse negócio, né? Muito bem. É interessante isso aqui, hein? Eu estou acostumado com aquele púlpito quadrado, aquele púlpito de madeira, né? E agora vem esse púlpito aqui, né? Interessante, muito lindo. Futurista, Jesus. Sabe que no céu vai ser assim? Vai ser também, né? O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite é nada mais, nada menos do que anorexia e bulimia espiritual. Eu tenho assim, às vezes até passado esse tipo dessa mensagem para outras pessoas, sabe? E até mesmo para os da casa. E um deles falou assim: pastor, por que o senhor não ministra essa palavra? Enfim, eu falei assim: poxa, se for me dar a oportunidade de fazer isso, né? Quem sabe eu farei. Mas eu sei que já se passaram, eu penso que depois disso, uns 4 ou 5 meses, quando Deus me deu esse tema aqui. Eu comecei a refletir sobre, né? Anorexia. Falei: Senhor, anorexia, o que seria anorexia, né? Essa palavra veio gravada aqui. Eu sei que a maioria de vocês conhece essa palavra, né? Sabe o que é anorexia. Então, anorexia, eu anotei aqui, para aqui, uma introdução. Anorexia nervosa
é um transtorno alimentar caracterizado pela redução ao máximo da ingestão de alimentos, inspirado por um espírito obsessivo na busca de um corpo magro e pelo medo aterrorizante de engordar. Tem uma ilustração disso aí, não tem? Interessante. Aí a gente vê um corpo assim, né? Aí eu comecei a parar e pensar e a meditar sobre isso. Eu falei, poxa vida, muitas pessoas estão nesse estado aí, por quê? Porque lhes foram impostas. E essa imposição, ela vem de quê? Ela vem do trabalho que a pessoa está fazendo. Exemplo, modelo, as meninas, as modelos. Elas chegam ali lindas, belas, novas, para poder fazer o seu trabalho como modelo. Mas aí o padrão tem que ser magro. Então, se você tem que submeter a esse tratamento para que você venha apresentar, então, um corpo magérrimo, para que você possa desfilar por aí nas passarelas. Daí a pessoa começa a deixar de se alimentar. O corpo, naturalmente, quando você não alimenta, ele vai então buscando tudo aquilo que está depositado no seu tecido adiposo. Ele vai comendo daquilo que ele tem, ele come, ele vai comendo. E a pessoa vai o quê? Emagrecendo. Vai emagrecendo de uma maneira assustadora. E logo depois que comeu tudo aquilo que é adiposidade do corpo, vem o quê? Vem subtraindo também daquilo que é dos músculos, tornando então a pessoa o quê? Cadavérica. A pessoa fica cadavérica. Me dá essa ilustração ainda, por favor. Essa ilustração, por favor, Rafinha. Essa aí. A pessoa vai ficando cadavérica, vai murchando até ficar cadavérica, né? Bem fininha, né? E outras pessoas não lhes são imposto isso. Mas é um espírito. Que a pessoa que às vezes ela deixa de se alimentar e por um corpo lindo, um corpo muito, né, de alta performance, e a pessoa não se alimenta, e ele vai olhando no espelho e acha, quando ele olha no espelho, ele vê uma imagem, que ele está gordo ainda, e ele deixa de se alimentar. E muitas pessoas, às vezes, ficam num quadro irreversível. Muitas pessoas, né, são levadas à morte, porque se trata de um espírito. Só que ninguém para pensar nessas coisas, porque na realidade a nossa vida é envolvida de muitas coisas. A gente é pego ao amanhecer ou ao anoitecer de tantas ofertas, de tantas buscas, não é? E que às vezes isso aí nos passa desapercebidos. Mas é uma questão de parar e pensar anorexia física, né? Então, o que se trata? Anorexia nervosa, mais conhecida, ou ANA, é um transtorno alimentar caracterizado pela redução ao máximo da ingestão de alimentos, inspirado por um espírito obsessivo na busca de um corpo magro e pelo medo aterrorizante de engordar, não é? Compreendendo então, fazendo um paralelo com a anorexia espiritual. O que seria então a anorexia espiritual? Então eu não poderia falar de anorexia espiritual sem antes trazer aqui a imagem da anorexia física, não é? Então quando eu trago o quadro ou a imagem da anorexia física, eu falo, poxa, realmente é uma pessoa que está tão obcecada, né, por um corpo tão magro, que ela está se, né, deteriorando, ela está se definhando cada dia mais. Então falar da anorexia física é ver esse quadro cadavérico, é ver esse quadro, né, difícil de ver. Mas e a anorexia espiritual? Como ela se dá? Como acontece a anorexia espiritual? A anorexia espiritual é muito similar, Sandro, mas é muito similar à anorexia física.
O que acontece? Hoje vocês veem a maioria das pessoas, né? Às vezes estão aparentemente gordas, espiritualmente falando, elas olham assim, às vezes tem muitas pessoas que têm muitas digitais. Que é isso, pastor Décio? Muitas digitais. As pessoas que já passaram por muitas igrejas, muitas pessoas já tocaram, então elas têm muitas digitais. É as pessoas que sabem muito, sabem tudo, e às vezes não permite ser ministrada mais. Muitas pessoas vêm e entram aquelas portas, entram para um programa. Poxa, aquela igreja é tão linda, tão cool. Aquele rapaz que dirige louvor, ele é muito animado, pastor Josiel. Eu gosto muito e tal, eu saio dali animado, beleza. Mas não é só isso. Muitas pessoas vêm para um relacionamento mesmo. Muitas pessoas entram aqui da mesma maneira que entraram, saem aquelas portas da mesma maneira. Muitas pessoas às vezes não estão entendendo mais o porquê, Senhor, que eu devo ir à congregação. Não estou falando da denominação, eu estou falando da congregação. Por que, Senhor, eu preciso congregar? Senhor, qual o motivo disso? O que, Senhor Jesus, o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, meu Senhor? Isso se perdeu. Isso se chama anorexia espiritual. Anorexia espiritual. Anorexia espiritual, similarmente à anorexia física, anorexia espiritual é a falta do alimento diário. A maioria das pessoas hoje não param para uma... Me empresta minha Bíblia, minha linda, por favor. Obrigado. A maioria das pessoas hoje não gasta tempo com a palavra de Deus. Esquece, pastor Brinco, que ela diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A pessoa sai de casa e às vezes sem nem um bom dia, Espírito Santo. Tem não. Mas eu sou crente. Pessoa sai de casa e não tira um tempo para se curvar diante do Senhor, ou de pé mesmo, ou tirar o tempo para abrir a palavra de Deus. Quando eu abro a palavra de Deus, quando ela é fechada, é um livro comum, eu não sei, mas quando eu abro, é a boca de Deus falando comigo, é o próprio Deus falando comigo. Mas pastor, muitas vezes eu vou ler a Bíblia, eu não entendo, pastor, é por isso que eu não leio Bíblia, porque eu não entendo. A pergunta é: quem inspirou o homem? Porque quem escreveu a Bíblia foram homens. Quem inspirou o homem a escrever a Bíblia, a palavra de Deus? Não foi o Espírito Santo? E pergunta: quem habita em você? Não é o Espírito Santo? E não foi uma promessa do próprio Jesus? Quando ele diz assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então, quando eu paro, abro a Bíblia e pergunto: Espírito Santo, me faz entender isso aqui. Ele vai te falar assim: volta um versículo atrás. Olha, para aí nesse ponto. Para aí nessa vírgula. Veja a interrogação. O quê? Quando? São as perguntas que são feitas. Quem? Para quê? As palavras do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita para nós, foi escrita para mim, foi escrita para você. Como ouvirão se não há quem fale?
Às vezes se fala de muitas coisas, e nós às vezes não falamos do sangue que Jesus derramou na cruz. Não fala dali do pelourinho, onde ele estava a noite toda levando chicotar, levando e saindo pedaço de carne das costas dele. Não fala. Quando amanheceu o dia, aquilo estava só sangue puro. Por que ele ao caminhar no caminho ali, né, no Gólgota, por que ele não suportou a cruz? O corpo estava debilitado. Ler a palavra de Deus é muito importante. Ela é comida. Ela é bebida. Eu lembro que o próprio Jesus falou assim: se você comer de mim, se você beber de mim, você nunca vai ter fome nem sede. Mas tem muitas pessoas anorexas, porque não estão alimentando o Senhor. Eu quero citar aqui uma igreja. Tem um lencinho, não? Tem. Não, esse aqui é muito grosso. Esse aqui é só para suor. Tá? Interessante, tem uma igreja aqui, a igreja anorexa. Essa igreja aqui, Rafinha, vê se você encontra aí para mim. Apocalipse capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Apocalipse capítulo 3, versos 15, 16 e 17. Essa carta foi uma carta que o apóstolo João escreveu. Está no livro do Apocalipse capítulo 3. Foi o João que escreveu, estando preso na ilha de Patmos, onde não poderia de maneira alguma sair dali. Mas ele nunca esteve preso, porque a sua mente estava livre. Então ninguém pode te prender. Vocês entendem isso aí, gente? Só um ou dois que entendeu aqui, que deu glória a Deus. Alguém pode te prender, mas você não fica preso, você está livre. Jesus te libertou, te livrou, ok? João escreveu isso aqui. Uma igreja que é muito parecida com as igrejas de hoje. Muito parecida. Obrigado. Muito parecida. Essa igreja era a igreja de Laodiceia. Chegou e falou assim: eu sei das suas obras, que nem és quente, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Livro do Apocalipse, livro das revelações. Como dizes, sou rico. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Mas a igreja achava que estava bem. Quando você começa a ler ali um pouquinho atrás, você vê que a igreja estava falando assim: não, eu também na fita. Como diz aqui na linguagem desse país, está tudo muito cool. Muito chévere. Não, tá chévere não. Estava assim, ó. Por que não há hoje milagres, prodígios, maravilhas, transformações, conversões? Por quê? Qual é o problema? O problema nunca foi de lá para cá. O problema sempre foi daqui para lá. Posso ouvir um amém aqui para animar o pregador? Anima o pregador, gente. Mas eu sabia que essa mensagem não dá muito amém. Como diz meu filho, vamos mandar comprar uma máquina de glória ou de amém, né, pai? Aí, irmão, glória a Jesus. É isso, gente. O povo de Deus é feliz, o povo de Deus é animado. Sabe, os confrontos hoje são tantos. Os confrontos são tantos. As lutas são tantas. E nesses últimos dias, irmãos, eu tenho uma notícia para você que vai te animar, irmã.
vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. O Senhor disse assim: o mundo vai de mal a pior. Não falou que vai de bem a melhor. Quem falou isso, sabe quem promete coisas? Sabe quem promete coisas? Não é Deus, não. Deus nunca prometeu coisas para ninguém. Quem promete coisas é Satanás. É o fedorento. Quem promete coisas é Satanás. Veja bem, ó. Satanás quis enganar Jesus. Ou se você é prostrado me adorar, eu vou te dar isso aqui. Rapaz, como é que você vai dar o que é do camarada, rapaz? Mas ele é um enganador. Ele não veio a não ser para matar, para roubar e para destruir. O que disse Jesus? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante, ela só vem de Jesus. A vida abundante vem de Jesus. A vida abundante, a vida de graça, de misericórdia, de bondade, a vida que nos faz prosperar. Essa é a nossa prosperidade. Tem pessoas que acham que prosperidade é ter mais coisas. Não, isso é mais confusão e tribulação para você, irmão. Gosto muito do apóstolo Paulo. Ele fala a respeito de coisas. E quando ele fala a respeito de coisas, ele fala assim: olha, possuindo, como se não tivesse. Há 60 dias atrás, não sei se mais ou menos, mas eu sepultei minha mãe. Eu lembro que há uns 5 ou 6 anos atrás, a minha mãe, eu sepultei ela. O funeral dela foi virtual, né? Mas eu lembro que uma viagem que eu fiz ao Brasil, uns 5, 6 anos atrás, eu estava com a minha esposa e... Então, quando eu saí da casa do meu irmão, ele tinha apenas 61 anos, eu falei para minha esposa, eu falei assim, parece que é a última vez que eu vejo meu irmão. Ele tinha um problema renal, ele fazia hemodiálise. Um homem bonito, talentoso, né? Zootecnista, cara, professor na faculdade. Mas eu recordo meu irmão em pé. Eu não sepultei meu irmão, eu não vi, não pude no funeral dele. Eu lembro que há mais um tempo atrás, foi meu pai. Meu pai também foi novo. Meu pai, ele adoeceu aos 60 e aos 71 ele faleceu. E eu lembro que pouquinho tempo antes foi meu avô. E sinceramente, eu nunca vi ninguém levar nada. Estou falando sério, irmãos. Eu nunca vi ninguém levar nada. Eu lembro que meu pai tinha um carrinho, uma pampinha. Quem lembra da Pampa? A Pampa, lembra da Pampa? Carroceria. Meu pai tinha a Pampa novinha, rapaz. Pampa novinha. Mas se pusesse a mão naquela Pampa, rapaz, estava pondo a mão no coração do meu pai. Brasil, né? Às vezes a pessoa é zelosa por algumas coisas. Sabe por quê? Como essa igreja de Laodiceia está olhando para coisas, está participando de entretenimento, mas não está vivendo o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, como é que reverte isso? Tem jeito? Tem. Reversão? Tem reversão. Tem reversão, pastor, para anorexia? Tem. Tem reversão para anorexia física, tratamento. E tem reversão também para anorexia espiritual, que é um tratamento. Mas lembre-se bem, que ambos os tratamentos, a pessoa tem que
Hein? Tem que querer, tem que submeter, tem que permitir. Entende? E há pessoas maravilhosas, há pessoas capacitadíssimas para fazer isso. Na área da saúde. Há pessoas, né, na área neurológica, na área física, que vai tratar, fazer um tratamento e vai reverter todo esse quadro. Mas pastor, e como é que nós podemos fazer isso na área espiritual? É por isso que existem os pastores. É por isso que a Bíblia diz que uns foram separados para pastores, doutores, mestres, não é? São os dons que cada um recebe. Pastor, mas como é que eu faço, pastor, para reverter esse quadro? Decisão. Decisão. Veja bem. Tem um exemplo de reversão aqui, que é João capítulo 4, versículo... João capítulo 4, versos de 3 a 14. Eu não vou estar aí, mas eu não vou ler tudo, não é muito, porque eu não quero gastar muito tempo. Eu não quero, porque eu tenho para cumprir aqui, porque senão eu não consigo entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração todo. Mas aqui fala do que? Da mulher samaritana. Quem lembra dela, da mulher samaritana? Só quem lembra, levanta a mão. Está na Bíblia, ok. Então muitos já leram, já entenderam, né? Então Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, né? Agora o que me chama a atenção aqui é que ele tinha, quando ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, ele tinha caminhos, a saber, 2 caminhos. Tinha um caminho que chegava primeiro, tinha um caminho que chegava mais rápido, e tinha um que era mais longe um pouco, e passava por Samaria. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, mas vamos pegar esse caminho mais curto aqui? Eu até posso ver os discípulos caminhando com Jesus e conjecturando com ele, Senhor, mas ali vai chegar mais rápido lá, o senhor quer ir para a Judeia, né? Ele falou assim: olha que interessante isso aqui, ó. Tem coisa que acontece isso aqui, ó. E era-lhe necessário. Tem coisa que a gente precisa, mas tem coisa que a gente necessita. Entende? Me era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria, Jesus? O caminho é mais longo. Eu vou reduzir bem essa passagem, que ela é longa. E eles viajaram. Eles pegaram ali um Buick 8 cilindros. Tinha uns que tinha Mustang. Tinha outros que tinha um Camaro. Quem lembra disso? Os discípulos de Jesus andavam com esses carros. Você lembra disso ou não? Não? Nunca no Brasil, como diz o pastor Celim. Gente, era na canela. Era na canela, filho, ó. É Pemaro. Gente, ali, ó. Eles foram caminho afora. E diga-se a passagem que Jesus chegou ali, ele estava cansado. Por que Jesus estava cansado? Porque ele estava num corpo como o meu e o seu. Você cansa? Você cansa? Jesus também cansou. E ele chegou à beira daquele poço. E quando ele chegou ali, ó, quem mais chegou com ele? Os discípulos. E onde estavam os discípulos? Deixaram Jesus e falou assim: vamos comprar comida. Ok? Comprar comida, está escrito aí. Beleza, e foram. Jesus ficou no poço. E chega uma mulher. Essa mulher chega. Jesus falou assim: me dá água para eu beber. Você acha que o relacionamento daquela mulher com Jesus foi um relacionamento, um bate-papo que nós estamos fazendo aqui? Mas nunca mesmo. E por quê? E por que não? Porque judeu não tinha relacionamento com samaritano. Eram inimigos de guerra, de briga. Então a mulher fala assim: mas como você sabe que judeu não tem nenhum relacionamento com samaritano, como você me pede água? Lembrando que Jesus era um moço de 30 anos de idade. Quem tem 30 anos de idade aqui? Quem tem? 30 aninhos? Olha só. 30 aninhos de idade. Vem cá, filha. Vem cá, chega aqui na frente aqui. Aqui, 30 aninhos de idade, ó. Olha aqui, ó.
Jesus é assim, ó, tinha essa aparência aqui, ó. Novinho. Então quem acreditar no menino? Não é verdade? Falar Jesus é Deus. Vocês imaginam que Jesus enfrentou, gente? Quando pensa em Jesus, pensa num cara de um cabelão grande, barba e não sei o quê. Não, o cabelo grande de Jesus, a vestimenta que Jesus usava, eram as vestimentas daquela época. Se Jesus estivesse aqui hoje, estava vestindo igual nós. Sabia disso, Brinco? Não com calça rasgada. Não cá no Brasil. Obrigado. Não é? Não me baixe depois, não. Então, Jesus estaria aqui hoje batendo um papo com a gente aqui, é normal, assim nós estamos aqui, gente. Então, às vezes pessoas assim, tal, pensam em Jesus. Não, um cara normal, gente. Aí começou o papo, como é que Jesus começou a ganhar a atenção daquela mulher? Ele falou assim, mulher, você teve 5 maridos, que você tem não é seu. Aí a mulher parou e respirou, falou assim, olha, eu vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E ela começou a dar atenção para Jesus. Eu penso que naquele momento ela deu água para Jesus. Jesus falou assim, olha, eu tenho uma água, que se você tomar dessa água, você nunca mais vai precisar tomar água de novo. Essa água que eu tenho, se você beber dela, te faz saltar desta vida para uma vida eterna. A mulher falou assim, Senhor, me dá dessa água. Sabe o que ela fez? Ela era a mulher mais anorexa que existia. Ela não conhecia o Senhor. Ela não se alimentava do Senhor. Essa mulher vivia uma vida de promiscuidade. Era uma prostituta, totalmente descredibilizada na cidade onde ela vivia. Todo mundo rejeitava e via aquela mulher, não, a mulher que passou na mão de muitas pessoas, e não, sabe? Jesus nunca fez acepção de pessoas. Aquela mulher tomou da água que Jesus deu. Ela tomou com tanta sede, e ela ficou tão curada e tão cheia, tão abastecida, que a anorexia dela foi embora. E ela foi e trouxe a cidade. Qual foi o discurso da mulher? Venham e vê um homem que diz tudo aquilo que nós precisamos. Vem ver. Ela fez com tanta veemência que a cidade saiu. Uma mulher que era descredibilizada, ela passou então a ter crédito pela palavra da verdade que saía da boca dela, como fagulhas de fogo. E aquela palavra, ela convenceu, porque quem convence o homem do juízo, do pecado, é a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Fiquem de pé, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Era só para vocês respirar um pouco. Eu amo vocês. Ai, Jesus, me ajuda. Sandrinha. Não pode. Não pode, gente. Se ele tivesse aqui, ele ia falar isso para mim. Não pode, pai. Ai, ai. Sabe com outra pessoa que era, além de anorexo, condenado, e já vivia nos sepulcros. Já vivia nos sepulcros. E diz que ele se alimentava das carnes de cadáveres. Né? Quando Jesus atravessou, Mateus capítulo 8, verso 24 a 34. Vou citar também, né? Depois vocês lêem em casa, gente. Anota, gente. Quando vocês vierem para a igreja, traz uma cadernetinha assim, ó, ou celular, anota tudo, para depois vocês poderem visualizar em casa. Perde não, porque é comida e é bebida. Então o Senhor nos faz lembrar disso. Então, chegando da outra margem, à província dos Gadarenos, saíram ali ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E estava pastando ali diante deles uma manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos nessa manada de porcos. E ele lhes disse: ide. Resposta de Jesus. Ele fez usou aquele tanto de argumento. E depois: se nos expulsas, permite que entre numa manada. Ide. Sabe o que aconteceu? Os demônios foram e entraram nos porcos. Os porcos ficaram tão doidos que se precipitaram no mar. Sabe o que aconteceu depois? Muitas pessoas falam que essas pessoas que foram libertas saíram e foram evangelizar a cidade. Aqui não diz isso não. Aqui na minha Bíblia diz assim, que as pessoas, os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Foram libertos os endemoniados, e aqueles que conduziam a manada de porcos ficaram assustados, viram aquele milagre, porque conheciam aqueles endemoniados, e foram à cidade falar daquilo que Jesus havia feito. E a cidade toda veio ver Jesus. Pastor, a anorexia espiritual pode ser revertida, sim. E no momento mais crítico da vida desses homens, eles foram totalmente libertos. Diz a palavra de Deus assim, que tudo é possível ao que nele crê. Eu estou falando de anorexia espiritual. Mas sabe, se você não entendeu nada disso até agora, eu quero falar um pouquinho então da bulimia. O que é bulimia espiritual, pastor? O que é bulimia, pastor? A bulimia, ao contrário da anorexia, que a pessoa ingere, não ingere alimentos, a bulimia, a pessoa ingere muito alimento. Uma quantidade muito grande. Olha o que é a bulimia. A bulimia funciona através de um ciclo vicioso, onde a pessoa consome grandes quantidades de alimentos em curto período de tempo, sentindo uma perda de controle sobre a alimentação. Em seguida, sente culpa e vergonha, levando a adotar comportamentos compensatórios, como para evitar o ganho de peso, como o vômito induzido ou métodos. Então, a pessoa que tem o transtorno obsessivo de alimentação, bulêmico, ele faz assim, ele come, depois se sente culpado, vai e coloca o dedo na garganta, ou por outros métodos, e coloca o alimento fora. Similarmente, a bulimia espiritual ocorre quando uma pessoa alimenta de grandes quantidades ao longo do tempo. Muitas pessoas, como em Laodiceia, comem 5, 6, 10, 20, 30 anos, ou mais, por que não dizer? E de repente a pessoa bota tudo a perder. Estão entendendo isso, gente? Por isso que eu falei que isso não é mensagem da glória, sabe? É mensagem triste, cara. Mas é uma mensagem reflexiva. Nós vamos refletir nisso, mesmo com sono. Você dorme aí que eu jogo o microfone aí. Similarmente, a bulimia espiritual ocorre quando uma pessoa se alimenta em grandes quantidades ao longo do tempo e desprezando ou vomitando o alimento espiritual
voltando a viver novamente a sua própria vida, voltando às práticas anteriores vividas. Pastores, tem exemplo na Bíblia? Tem também. Tem também. Qual o exemplo, pastor? Eu vou só relatar também. Nosso tempo está, mas eu vou relatar o exemplo de uma pessoa. 1 Samuel, capítulo 13, e verso de 8 a 15. 1 Samuel 13, 8 a 15. Não vou, vocês leem em casa depois, tá? Estou dando as pistas, vocês leem em casa depois. O que esse camarada fez? Saul fez uma coisa assim que... Saul é aquele rei que ele foi separado, mas ele não queria ser rei. Mas ele foi separado com o rei. Deus mandou separa Saul para ser rei. E Saul então foi separado por Samuel. Estando separado e como rei já, ele experimentou uma coisa que tem muitas pessoas que não suportam, que depois que tem, eles mudam o comportamento. Saul experimentou, Nana Chara, uma coroa de rei. E aquilo começou a encher os pulmões dele, e ele começou, porque ele era um homem bonito, diz a Escritura, que Saul era um cara bonito, e que ele era alto, e ele passava por cima dos ombros das pessoas. Ele era um cara assim. Agora você imagina um cara desse, bonito, alto, com a coroa na cabeça e agora com a capa de rei. Imagina. Pensa comigo. Aí ele começou então a fazer aquilo que ele, né? E no começo, humildemente, ele ia até Samuel, o profeta. Ele conversava com Samuel, gostava muito de Samuel. Ele recebia instruções de Samuel. Falou: Samuel, não vou dar conta disso. Vai sim, Saul, vem cá. E Saul pegava, orava a Deus, e levava e sacrificava, e oferecia ao Senhor, junto com ele, maravilha. Mas chegou um dia lá que Saul fez diferente. Saul estava entrando em guerra, e Saul então esperou 7 dias. Vocês vão ler isso em casa, hein? Eu vou cobrar de vocês depois. Amém? Eu não esqueci muito, não ouvi muito amém, não. 1 Samuel 13, de 8 a 15. Aí esperando lá 7 dias. 7 dias o profeta Samuel não apareceu para sacrificar. Saul falou assim: quer saber? Eu vou fazer o papel do profeta também. Traz lá os animais lá, e traz tudo que eu vou sacrificar. Já que o profeta não apareceu aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muitas pessoas achando que pode ensinar o pastor. Tem muitas pessoas achando que pode fazer o papel do apóstolo. Tem muitas pessoas achando que pode fazer o papel do separado do Senhor, do ungido do Senhor. Meus amados, foi exatamente o que Saul fez. Sabe o que aconteceu com Saul? Diz o texto assim, que assim que Saul sacrificou, chegou então Samuel, e ele falou o que tinha acontecido, e Samuel falou assim: Deus acaba de rasgar o teu reino, e já tenho buscado e ungido um outro homem no seu lugar, um homem segundo o seu coração. Entende isso, gente? Sabe o que Saul fez? Bulimia espiritual. Saul comeu tudo e depois ele vomitou. Um outro exemplo, estou terminando. Um camarada que andou agora com Jesus. Ele andou com Jesus. Olha, ele participou de tudo com Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Presta atenção nisso. Pastor, comigo jamais vai acontecer. Irmão, vigia, irmão. Vira para um... Eu não sei se usa mais, né? Mas se vira para um irmão e fala assim: vigia, irmão. Fala assim. Pode acontecer. Pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não vigiar. Ele foi separado por Jesus, ele caminhou com Jesus, era íntimo com o Senhor, dormia com Jesus, levantava com Jesus, fazia jornadas com Jesus, viu milagres, prodígios, maravilhas, cego ver, surdo ouvir, leproso, o nariz crescer, os dedos crescerem. É milagre que Jesus fazia, era assim. Jesus nunca fez nada pelas metades, e Ele não faz nada pelas metades. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E não faz mesmo.
E esse camarada, além de tudo isso, tinha confiança tal de Jesus que carregava a bolsa de finanças de Jesus. Tem um evangelho aí que fala que Jesus era pobre, né? Jesus era pobre. Eu não sei se pobre tem gente que carrega a bolsa de administração dele, não. Jesus nunca foi pobre, irmãos. Jesus nunca foi pobre. E Judas administrava a bolsa dele. E não obstante administrar a bolsa de Jesus, Judas, o Iscariotes, subtraía da bolsa de Jesus. Palavra chique, né? Subtração, né? Esse negócio aí. Judas roubava. Você está achando que quando aquela mulher foi ungir os pés de Jesus ali, ele falou assim: ô Senhor, mas poderias vender esse negócio aí e despedir para os pobres, né? Ele não estava interessado em dar nada para pobre, não. Ele queria era mais. E sabe o que acontece? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que um abismo chama um outro abismo. E Jesus vendo tudo. E no final, sabe o que Judas fez? Foi e vendeu Jesus por 30 peças de prata. Negociou com os sacerdotes. 30 peças de prata. Sabe o que Judas fez? Judas estava tão suprido, tão bulêmico, Judas, tão. Pergunta, se ele voltasse e falasse assim: Senhor, eu lhe vendi, Senhor, eu te traí, o Senhor me perdoa? O que Jesus faria? Eu tenho certeza. Mas sabe o que ele fez? Ele saiu a porta para fora, se precipitou. Diz a Escritura que se partindo ao meio. A palavra do Senhor diz assim: vigiai e orai. Vigiai e orai. 1 minuto por dia. Não é isso que a palavra diz? Não? O que a palavra diz? Em todo o tempo, sem cessar, sejam alvos os teus vestidos. Coma de Jesus, bebam de Jesus, se alimentem do Senhor, se deliciem da presença do Senhor diariamente. Você receberá milagres do Senhor, você receberá prodígio do Senhor, você receberá cura do Senhor. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: não vos preocupeis, pois pelo amanhã, e nem pelo que há de vir, basta cada dia o seu próprio mal. A gente vive hoje pensando o que vai acontecer amanhã. Se eu pudesse voltar no meu passado e corrigir algumas coisas, mas eu não posso. Se eu pudesse fazer alguma coisa para antecipar para amanhã, mas eu não posso. No momento que o Senhor nos despertar durante o dia, a hora que nos despertar, amados, dê glória a Deus, procure o Senhor e viva diante dele. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Como reverter a anorexia e a bulimia espiritual? Como reverter? Permitindo que, abrindo o coração e deixando com que o Senhor faça, não é a sua vontade, mas a vontade dele em você. Fazendo da seguinte maneira: escondi, Senhor, as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconda as palavras do Senhor.